Então, o que você acha? Porque assim, a gente já conversou com muita gente aqui também falando das questões da diferença cultural que o Brasil tem do resto do mundo e que certas coisas simplesmente não iam dar pra fazer no Brasil por causa da nossa questão cultural. O que a gente pode pegar da Premier League que aqui daria certo, você acha? A primeira coisa é a criação de uma liga séria, gente. Você acha que dá, cara? Não. Então, o que dá? O que dá pra fazer? Eu queria ver minha cara nessa resposta. Ela é a cara da decepção. Porque eu acho que tinha que ter. Tinha que ter alguém de fora, um profissional. Ele torce pra quem? Cara, essa é a pergunta que não interessa. Ele Pega um gringo, pago pra isso. Pega um gringo. Pega um gringo, assim. Ele é pago pra isso, ele vai organizar isso. Mas o meu clube, o seu clube pode ser punido, porque você tá me enchendo o saco. Entende, assim? Porque a Premier League é isso. A Premier League tem um presidente que comanda. É um executivo que comanda. E para qualquer decisão mais pesada, tipo, vamos autorizar 5 substituições. Vamos. Aí no outro ano, porque a FIFA pediu, porque a UEFA pediu por causa do Covid. No outro ano, queremos conversar sobre essas 5 substituições. Aí os clubes grandes falaram, não, queremos 5. Os pequenos, não, queremos 3. Para os clubes pequenos é melhor, né? Exato. E quem venceu? 3 substituições. É a maioria que vence. São 14 votos que tem que definir. E como os outros não tinham mais, os 14 votos falaram assim, amigo, é isso. São 3 substituições. Aí o Klopp fica com cara fechado, o Guardiola fica com cara fechada, mas essa é a decisão. E aí, os caras não vão pra imprensa, os caras não vão pra... Não, foi decidido, acabou. Então a Liga tem que se dar o respeito. Por isso, o não decepcionante da minha... Porque na primeira conversa sobre dinheiro, gente... Pois é. Vai ter briga. Vai ter, porque cada um vende o seu. E eu acho que os clubes, a forma como os clubes são geridos também, né? Os clubes são geridos de forma muito pouco profissional. Sim. O conselho é um conselho que muitas vezes foi eleito e ele sabe que ele vai ter que manter aquilo que está ali, então ele não vai votar contra aquele. O presidente vai montar grupos políticos que vai sustentar. Gente, não vai, sabe? Tu é a favor do clube empresa? Se ele não se... Eu sou a favor. O cuidado é quem está devendo tem que pagar. Porque senão fica muito fácil. É assim, na vida nossa. Eu tô devendo, a partir de hoje eu não sou Mário, eu sou... Mário S.A. Mário S.A. Tá bom, mas o Mário S.A. tem que pagar as dívidas do Mário, porque é ele que fez. Então tem que pagar as dívidas do clube que era antes do SA. Não tenho nada contra. Eu só acho que essa acaba se tornando uma forma de escapar de situações. Acho que tem outras coisas na frente. A relação com a CBF tem que ser diferente, a CBF tem que liberar os clubes para... A CBF é outro problema também no meio de tudo isso. Atualmente Por isso é que é incrível dar esse passinho que eu falei pra gente ter que dar para trás, para observar o que está acontecendo no futebol brasileiro, porque esse passinho não tem os dedos da CBF. Isso é muito dos clubes. Os clubes se organizaram, o Flamengo se organizou, o Flamengo puxa um, o Palmeiras puxa o outro vai... Isso é os clubes. Por isso é que eu convivo com uma certa esperança de que um dia, mas isso não é para minha geração, um dia essa liga vai ser algo confiável e forte. O Dinamite veio aqui semana passada, né? Ele falou quando ele era presidente do clube, que ele, quando entrou, falou, cara, tem que enxugar, a gente tem que tirar dinheiro, porque não dá. E aí ele queria diminuir o número de vice-presidentes do clube. E ele falou que gerou uma confusão absurda, porque o cara queria ter a carteirinha de VP dele. E ele foi voto vencido, tá ligado? Sabe? Não vai, né? Não vai. Enquanto for assim que os clubes brasileiros forem geridos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar essa zona pra sempre. Sim. E a gente vai conviver cada vez mais com a tentação de ser competitivo financeiramente. Ser competitivo financeiramente significa o quê? Daqui a 10 anos pode ser que não venha a existir mais. Por isso, até aproveitando que sou mineiro, aí vai um elogio ao América. O América é um clube que tem uma torcida pequena e que saía de Série A do Campeonato Brasileiro, caía para B. Aí subia para A. E na A, qual era o nível de investimento do América? Era 10 do mesmo jeito que era na B. Por quê? Porque eu não posso me lambuzar disso aqui, senão eu não vou levantar mais. O América, nessas idas e vindas, conseguiu se estruturar de uma forma que tem chance até de ir para Libertadores. E eu acho que se for para Libertadores, eu acho que não vai, tá? Mas uma Sul-Americana vai. Eu acho que não vai se endividar também. Só vai dar um passinho a mais. Mas se endividar, não. Porra, talvez alguém esteja fazendo a coisa certa aqui debaixo do nosso nariz e a gente não tá vendo. Só que é um clube que tem uma pressão menor. Claro.
Então, se cair, a torcida vai, não, estamos lá, vamos subir e tal, tal. Clubes maiores sofrem com isso. Sofrem com o tamanho deles mesmos. E aí, o que mais da Premier League que a gente tem aí? A arbitragem da Premier League, né? Sim, acho um Ela bom assunto. Inclusive, a arbitragem da Premier League é diferente do resto do mundo, né? É. Inclusive, com o VAR é O diferente. VAR é diferente também. Eles lá ah, são profissionais, os árbitros? São, tá. E tem um caso muito legal de um árbitro australiano que ele já tinha apitado final de Copa Asiática, porque a Austrália é na Ásia, né? Para a FIFA. Quem está em casa entenda, você vai ter problema com seu filho agora na aula de geografia. Para a FIFA, a Austrália é na Ásia. E aí ele foi estudar em Liverpool. Liverpool hoje é um centro forte de cultura de futebol. O Osório mesmo, né, que foi técnico de São Paulo, tudo. Ele se formou em Liverpool, tem umas universidades fortes de futebol lá. E esse cara quis estudar educação física e futebol lá na Inglaterra. Então ele pediu a licença e foi para a Inglaterra. E ele foi aceito na segunda divisão, Championship. E agora ele foi aceito na Premier League. Precisa passar por 500 testes, não sei o que lá, precisa provar 500 coisas. Eu acho a arbitragem... Tem muito árbitro ruim. Claro. Eu acho fraco. Na Premier League, você está dizendo? Sim. Tá. Acho que o Jonathan Moss é um árbitro que ele não consegue acompanhar de perto. A barriguinha explica por que ele não consegue acompanhar de perto. Tem alguns que são inseguros. O Kevin Friend, ele é friend, não é à toa. Ele é inseguro pra caramba. Então, toda hora ele para. Você percebe claramente que ele não está conseguindo correr tanto. Então, ele para, dá uma palestra pro zagueiro, uma palestra também pro atacante. E depois... Mas você percebe a lisura, entende? Você percebe, vai ter erro, mas você percebe a lisura. E eu acho que eles trabalham com mais segurança também. Então, eu acho que tem esse respeito. Eu acho que na arbitragem nacional, a primeira coisa, não resolve metade dos problemas. Mas o cara tem que ter uma segurança de que mês que vem ele vai receber, cara. Assim, não dá, sabe? Assim, eu posso entrar numa geladeira e tô fora dos jogos de Campeonato Brasileiro. Cara, assim, aí então ele vai ter que voltar a trabalhar no banco que ele trabalhava, só que ele já perdeu todas as chances de ser promovido, todas as chances de... Porque ele não prioriza aquele trabalho. Então eu acho que tem que priorizar essa questão de profissionalizar a arbitragem, para ele ter tranquilidade. O VAR na Premier Isso não depende da CBF, desculpa, né, David? Isso é uma questão... Não é da CBF? Não, a porque CBF vai não ter manda que na comissão de regulamentar... arbitragem também? Não, porque aí tem que regulamentar uma profissão, né? Ah, tá. Aí depende de Câmara, de vereadores, de Câmara de Deputados, tudo, de aprovação, projeto de lei. A gente tá fudido, né? Fechou. Então, uma das diferenças que eu sei do VAR da Premier League, diferença técnica, né? É que eles aumentaram a linha do impedimento para ter uma margem de erro, né? Então, a linha é mais grossa, então, assim, o dedinho ali não é impedimento. Sim, porque o dedinho não prejudica em nada. Claro, porque, né, a regra do impedimento diz que o cara tem que ter alguma vantagem sobre aquilo ali, né? Tem mais alguma coisa disso lá? Além dessa questão? Em relação ao VAR. Em relação ao VAR, tem a do... Dificilmente o VAR chama o árbitro. Eu acho até que eles têm uma conversa entre eles, né? Que eles estão lá todos microfonados e com áudio e tudo. E tipo, é isso mesmo? Não, segue o barco. É duvidoso, mas estou com você. Não vai ter, dificilmente vai ter o VAR te desautorizando de alguma coisa. A decisão do campo foi tomada e pronto, acabou. Agora, se tem uma coisa aí escandalosa, cara, foi pênalti. Volta ali no VAR. Ele vai chamar o cara pro VAR. Se for uma coisa escandalosa. Se foi aquele pênalti discutível, o cara que está no VAR, o árbitro que está no VAR, ele fala, é discutível. E se é discutível, ele está com a razão. O juiz pode pedir pro VAR? Tipo, cara, não sei se foi pênalti, eu posso aí olhar? Tem isso? Eu acho que ele fala isso fácil pro cara do VAR. Acho que ele fala isso fácil. Tipo, me ajuda. Né? Porque ele tem a comunicação. Sim. E eu acho que ele faz isso. É um recurso que ele pode fazer. Mas a gente vê na Premier League, principalmente, eles usando muito menos, né? Muito o VAR. menos. Chama muito menos, né? E muito rápido também. E muito rápido. Aí, cara, já tem impedimento que demora 3, 4 minutos para resolver. Cara, impedimento é o Não é possível, né? Não é possível. Não é possível mesmo, cara. Assim, a sensação é... Cara, se demorou... Tem 3 minutos que você não encontrou esse impedimento, você vai ficar mais meia hora, você não vai encontrar. Então... Gol, entende? Libera a mexerica logo aí pra rolar esse negócio. E o que eu vejo também, e eu vi isso na Eurocopa também, até quando eles erram, pelo menos eles assumem. Tipo, o lance do Sterling se jogando lá, lembra? Sim. Que o juiz deu pênalti, o VAR chamou e falou, não, eu dei pênalti. Ele nem foi olhar, né? Chamou a responsabilidade. Coisa, aqui não faz, aqui não existe. E que não impede também dele estar batendo papo e te falando isso. Mas é discutível?
Sim, é discutível. Então tá comigo, cara. Eu vi isso aqui, pronto, acabou. Porque ele é treinado para isso. Mas eu acho também que a atmosfera dos árbitros aqui no Brasil, ela é nociva. O grupo do WhatsApp deles é nocivo, as conversas são nocivas. Porque falta o respeito também. E acho que falta a transparência total. Por que não liberar os áudios? Por que demorar tanto para liberar os áudios, entende? Fazer um drama em cima disso. Cara, eu acho que não é porque uma coisa assim, tem alguém roubando a favor de alguém. Eu acho que tem má formação. E por isso eles não querem que a gente saiba que ele está na dúvida, se aquele lance ali está na regra, se não está. É corporativismo, né? Dos árbitros, acaba né? que um protege o outro. Protege o E outro. a gente não fica sabendo que tem má formação. Mas tem. Pois é. E assim, é um negócio. Futebol é um negócio que envolve muito dinheiro, muito trabalho, muitas vidas para ter certas decisões que podem acabar com um trabalho inteiro, cara. É um negócio que prejudica demais. A arbitragem é um problema muito grande. Cara, os programas de esporte ficam falando de arbitragem o tempo todo, porque toda semana é um escândalo. Eu acho um saco. Mas, né? É O Simão acabou de ligar, cara. eu falei, eu acho um saco. Não é você, tá, Simão? Eu acho um saco essa coisa, porque o cara que tá em casa, ele vai morrer com a opinião dele, por mais que a gente mostre a regra, pronto, acabou. Então é o seguinte, morre com a sua, eu vou morrer com a da regra aqui, pronto, acabou. Isso nós não vamos chegar a consenso. Mas eu sei que dá audiência. Então... Existe assim, a gente aqui do Brasil acompanha bastante futebol europeu e tal. Será que os caras lá acompanham o nosso aqui também? Bem menos, bem menos, certamente. Até fizeram essa pergunta agora pro Klopp e pro Guardiola, né? Sobre acompanhar a final da Libertadores. Isso ficou meio que um folclore de que, não vê nada. Sim, sinceramente, o Klopp tinha um jogo, acabou o jogo dele 2 horas antes do jogo da Libertadores. Eu acho que o nível de vida desses caras e de exigência deve ser aquele assim, o cara deve pensar em futebol o dia inteiro. Termina o jogo, cara, eu vou ficar com a minha esposa, eu vou tomar uma cerveja em casa. Eu acho que para ele deve ser proibido ligar a televisão. Tipo o que a gente passa às vezes, né? Quando pensa lá em colocar o controle em um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro e a esposa na mesma hora sai da sala, eu acho que eles são seres humanos e que, cara, eu não vou ver esse jogo não, tá? Só que aí ele faz uma politiquinha daqui, outra de lá. O Guardiola a mesma coisa, ele tinha jogo no dia seguinte cedo. Cara, no dia seguinte cedo eu acho que ele precisa não pensar em futebol. Agora, vem cá, ele vai utilizar alguma observação do que o Palmeiras fez, do que o Flamengo fez pro dia a dia dele? Ele tem uma equipe de 10 caras, 15 caras que trabalham com isso. Um desses caras vai virar para ele e falar, olha a movimentação aqui do Andrés Pereira, olha o que fez o Gustavo Scarpa pelo lado esquerdo. Eles não vão ficar sem essa informação. Se eu, que sou um Zé Ninguém, que estou aqui no Brasil, se eu ouço falar no Twitter, por exemplo, que tem algo diferente acontecendo nos clubes da Dinamarca, eu vou procurar saber o que está acontecendo. Um cara como o Klopp, um cara como o Guardiola, eles não vão ter essas informações? Eles vão ter essas informações.